Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e hoje nós vamos explorar a língua aramaica, uma das línguas mais requisitadas aqui nos comentários do canal. Os inscritos sempre pedem alguma coisa sobre a língua aramaica, um vídeo sobre a língua aramaica, porque realmente é uma das línguas que mais causa curiosidade nas pessoas, porque, especialmente nos últimos anos, ela se tornou famosa, porque as pessoas ficaram finalmente sabendo que foi a língua falada, provavelmente, por Jesus. Era a língua mais difundida no Oriente Médio, na Terra Santa, na região de Israel, Palestina, na época de Jesus, e as pessoas acabam desenvolvendo uma curiosidade para saber como era essa língua, será que ela tinha uma coisa especial por ter sido falada de Jesus. E a verdade é que é uma língua muito legal, mas não é uma língua que não tem nada de especial. Uma língua semítica típica, bem parecida com o hebraico. É uma língua como qualquer outra, tem suas propriedades gramaticais normais, mas muita gente não entende como que o aramaico, a coisa que causa mais curiosidade é como o aramaico se tornou a língua mais difundida, né? Já que os judeus tinham o hebraico e tinham outras línguas do Oriente Médio, como é que eventualmente o aramaico se tornou uma língua tão universal no Oriente Médio, né? A gente vem aqui mais uma vez aqui no canal a árvore evolutiva das línguas semíticas, a partir do proto-semítico, que deve ter sido falado há uns 5, 6 mil anos atrás, justamente, provavelmente nessa própria região entre a Mesopotâmia e o Levante, né? A gente vê o ramo mesopotâmico, que deu origem às línguas da antiga Mesopotâmia, como o acadiano e seus dialetos tardios assírio e babilônico. O ramo noroeste, que deu origem tanto ao hebraico e ao fenício, quanto línguas menos conhecidas, como o amorita e o garítico, que eram versões mais arcaicas das línguas cananitas, né? O fenício e o hebraico são línguas cananitas. E, aparentado às línguas cananeias, a gente tem o ramo aramaico, que era uma falada mais do interior do Oriente Médio, entre a região dos cananeus e a região dos mesopotâmios. Depois a gente tem o ramo árabe, que é falado ao sul dessa região, se desenvolveu no deserto da Arábia desde a antiguidade e hoje é a língua que domina por todo o Oriente Médio e norte da África. E o ramo meridional, que tem algumas línguas como o sul-arábico, falado no Iêmen, não é aparentado proximamente ao árabe, não são línguas árabes. Esse nome é um nome que realmente engana, são línguas que são paralelas ao árabe. Inclui as línguas da Etiópia, propriamente dita, como o Ge'ez, que é a língua clássica da Etiópia, na qual a Bíblia foi traduzida para o etíope há cerca de 14 séculos, e as línguas modernas da Etiópia, como o amárico, que é a língua oficial da Etiópia moderna, o Tigré e o Tigrínia, que são línguas também da Eritreia. Então a gente vê que o aramaico é uma parte da língua da família semítica, de idiomas, que é uma parte da família afroasiática, na verdade. E a gente vê também aí nessa árvore que o aramaico tem o aramaico original, o aramaico antigo, ele já se dividiu em várias línguas neo-aramaicas modernas que são faladas aí em alguns bolsões do Oriente Médio. Aqui a gente vê a árvore específica do aramaico, o aramaico arcaico, que foi falado provavelmente há cerca de 3 mil anos, deu origem ao aramaico imperial, porque graças à posição do aramaico entre a região dos cananeus, que eram os fenícios, os judeus, e a região da Mesopotâmia, os assírios, especificamente o rei assírio Tiglat-Pileser III, transformou o aramaico na língua oficial do Império Assírio, junto com a língua assíria, que é um tipo de acadiano, no ano de aproximadamente 740 a.C. Então, nesse ano, 740 a.C., o aramaico é adotado pelo fato de ser uma língua que era falada meio que por todo mundo, era uma língua de contato entre várias populações da Mesopotâmia, obviamente os próprios arameus, o povo original que falava essa língua, e os fenícios e hebreus também falavam, muitas vezes, a aramaica, virou uma língua franca na região, antes de ser transformada em língua oficial, já era uma língua franca, e por causa desse status de grande difusão, os arameus cuidavam do comércio entre as várias regiões do Oriente Médio, então ele foi adotado como língua oficial pela praticidade do uso do aramaico, também pelo fato de que, ao contrário do assírio, o aramaico era escrito com o alfabeto fonético fenício, que tinha só uns 30 e poucos símbolos, era um alfabeto puramente fonético, ao contrário do sistema de escrita assírio, que era de natureza logográfica, hieroglífica, né? Tinha várias centenas, milhares de caracteres, era extremamente difícil. O aramaico não, o aramaico é uma língua muito prática de ser usada também como língua escrita. Eventualmente, o Império Assírio cai, o Império Assírio deixa de existir, e é substituído pelo Império Babilônio. A Babilônia era uma cidade da Mesopotâmia ao sul da Assíria, que se torna um novo império dominante mesopotâmico e acaba dominando os judeus, levando os judeus para o famoso cativeiro na Babilônia. Por volta de 600 e pouco antes de Cristo, os judeus são o reino de Judá, Israel, invadido pela Babilônia, e
o primeiro templo é destruído pelos babilônios e os judeus são levados como escravos para trabalhar na Babilônia. É nesse momento que os próprios judeus perdem o hebraico e adotam o aramaico como língua falada. O hebraico fica restrito a uma pequena população que ficou na região de Israel e aos eruditos que tinham conhecimento da língua escrita da Bíblia, né? Que foi, na verdade, boa parte da Bíblia foi escrita nessa época também. Daí, eventualmente, o Império Persa vem para a região no ano de 539 a.C., sob o comando de Ciro o Grande, domina o Império Babilônico. E para se estabelecer e ganhar o favor das várias populações que habitavam o Império Babilônico, ele favorece justamente aqueles que estavam sendo oprimidos. Então, os judeus que não estavam sendo oprimidos foram escravizados pelos babilônicos. Quando o Império Persa chega e domina, Ciro dá ordens específicas que todos os povos minoritários que estavam sendo oprimidos pelo Império Babilônico pudessem se reconstituir e ganhar poder, né? De modo que não houvesse mais chance de o Império Babilônico se restabelecer, porque não daria apoio dessas populações. E esse Império Babilônico e o Império Persa, todos esses impérios mantêm o aramaico como língua geral de todo o Oriente Médio, da Mesopotâmia, do Levante, de Israel. Isso cimenta realmente o aramaico como grande língua da humanidade. Então a gente vê aqui, né, no mapa do Oriente Médio, por volta de 830 a.C., a gente vê o grande Império Assírio, cuja capital era Nínive. Né? Entre o Império Assírio e a região do Levante tem essas várias tribos aramaicas. Uma parte mais ocidental, aliás, dos arameus, estavam organizados no reino de Aram, cuja capital era Damasco, que hoje é a capital da Síria. Naquela época Israel já estava dividido em dois reinos, Israel e Judá. O reino de Israel foi absorvido pelo Império Assírio muito cedo, depois o reino de Judá finalmente foi absorvido pelo Império Babilônico, e a gente tem o cativeiro na Babilônia. Passam-se séculos, a gente vê aí que o aramaico, voltando aqui para a árvore evolutiva do aramaico, o aramaico imperial, que era o aramaico do Império Assírio, Babilônico e Persa, vira o aramaico clássico, e também o aramaico bíblico, o aramaico que a gente encontra nos livros da Bíblia que foram escritos em aramaico, como parte do livro de Esdra e do livro de Daniel, e algumas passagens bíblicas também, isoladas em outros livros. Então esse aramaico clássico, cujo dialeto bíblico é hoje o mais estudado, eu acho, de todos os dialetos aramaicos, principalmente aqui no Ocidente, pela importância da Bíblia, claro. Eventualmente esse aramaico clássico vai se separar, né, especialmente a partir da era cristã, a partir do final do período romano, quando surge o cristianismo. Ele vai dar um dialeto principal, que é o siríaco clássico. O dialeto siríaco, ele vira a língua literária dos cristãos do Oriente Médio e desenvolve um alfabeto já diferente. Um alfabeto já que lembra um pouco até do árabe. Ele tem umas letras mais achatadas e um pouco mais cheinhas. Né? Esse siríaco clássico dá origem ao siríaco moderno, o neo-aramaico siríaco, o neo-aramaico assírio, o caldeu, o neo-aramaico, que é falado por pouquíssimas pessoas, e o turoio, que é um dialeto falado um pouco mais ao ocidente, na região da Turquia. Então o siríaco moderno, ou neo-aramaico assírio moderno, é a língua neo-aramaica mais falada. Cerca de 85% dos falantes de aramaico moderno falam alguma variedade de siríaco moderno. O próprio siríaco moderno, o próprio assírio neo-aramaico moderno, que surge a partir do final da Idade Média, já se ramificou em outros dialetos. Um outro ramo foi o ramo dos o ramo mandaico, o ramo dos mandeus. Os mandeus era uma seita religiosa da região do sul do Iraque, sudoeste da Pérsia, que adotaram também o aramaico e criaram até um alfabeto específico para o aramaico dessa língua, dessa variedade. Hoje eles estão praticamente extintos no Iraque, devido a toda a guerra e violência dos últimos anos. Tem também o neo-aramaico ocidental, que é falado numa região da Síria, na fronteira da Síria com o Líbano. E o aramaico judaico-babilônico, que é um dialeto escrito usado pelos judeus, especialmente no Talmud judaico, que foi escrito realmente no começo da era cristã. E aqui no mapa do aramaico moderno, a gente vê a região em vermelho, é a região onde o aramaico chegou a ser falado historicamente. E a região em colorido, que a gente vê melhor nesse mapa aqui sem o vermelho, é a região onde se fala o aramaico atualmente. Então a gente tem essa grande área do siríaco no centro, que está em amarelo, azul e verde. Se vocês prestarem atenção, bem encaixado aí no siríaco sudoeste com azul aí do siríaco central, tem também o caldeu, que é falado bem na fronteira do Iraque com a Turquia. Mais ao ocidente tem o turoio, já é uma língua separada, não é inteligível com os vários dialetos siríacos. Ali, bem isolado na fronteira da Síria com o Líbano, tem essa pequena comunidade de falantes de neo-aramaico ocidental. Esse é um dialeto já bem divergente, já é uma língua aramaica, uma língua neo-aramaica já bem divergente daqueles aramaicos centrais orientais. A gente vê também na região onde ainda é falado um pouco de mandaico, ou pelo menos é utilizado como língua litúrgica o mandaico. Aqui a gente vê o inventário consonantal do aramaico, tipicamente semítico. Na verdade, essa tabela até mesmo eu tirei da minha tabela da língua árabe, do vídeo de árabe aqui do canal.
Eu peguei a mesma tabela, modifiquei só um pouco. A diferença é que o aramaico, em relação ao árabe, ele tem a diferença entre P e B, a diferença entre Q e G, e fora isso, muito pouco de diferença. Praticamente o resto é quase idêntico. Falta alguns sons do árabe, mas no geral ele é bem tipicamente uma língua semítica. Esse é o inventário do aramaico original. Muitas línguas neo-aramaicas já perderam boa parte desses sons e simplificaram seu inventário consonantal. Não tem tanta... Observe que as línguas semíticas tipicamente têm consoantes enfáticas. No caso do aramaico existem duas consoantes enfáticas, o tre e os tre. Esse é uma consoante glotalizada, ou velarizada, ou uvularizada, ou seja, ela tem uma pequena articulação lá na garganta depois que ela é pronunciada. Então não é tá, é tá. Não é sa, é sa. Tem as paradas glotais e as consoantes faringais também, como ra, a gente vê na coluna faringal, ra e ra. Aí a parada glotal A. Os pronomes, aqui eu estou mostrando em aramaico clássico, que na verdade eu tirei dos meus livros de aramaico bíblico, e o siríaco, que é a língua literária dos cristãos do Oriente Médio, que foi uma língua falada entre o final da Antiguidade e o começo da Idade Média, e hoje já não representa mais o aramaico falado, o aramaico siríaco falado moderno, é o neo-aramaico assírio, já é um pouco diferente. Então essas duas línguas são línguas tecnicamente extintas, são variedades já antigas do aramaico. Então a gente vê que os pronomes são, mais uma vez, quase que 100% idênticos ao que a gente vê no árabe e no hebraico. A comparação é bastante clara. Os sufixos pronominais têm uma peculiaridade. No siríaco, o sufixo ni, que representa o objeto do verbo quando é a primeira pessoa, ele me viu, ele me matou, esse é um sufixo no verbo, o pronome é representado por um sufixo ni no verbo. No siríaco moderno, o objeto direto não é mais representado por sufixos pronominais, o objeto direto ganha a preposição L. Então fica li. Ele me matou seria katal li. No aramaico clássico seria katal ni. Aqui a gente vê exemplos de uso do sufixo do possessivo pessoal. O sufixo dos pronomes é usado como para indicar possessão. Então yom é dia, igualzinho em hebraico, no árabe. Yomi é meu dia. Yomar é o teu dia, falando para o homem. Yomer é o dia dele. Yomaná é o nosso dia. Yomin é o plural. O plural em aramaico é feito com in, no caso das palavras masculinas. Então a gente tem yomin, dias, yomai, aí causa uma pequena alteração. O n some e o i da primeira pessoa vira ai. Aí. Yomai, yomai, yomaina. Ou seja, no plural você vê que o morfema de plural é um ai. Daí depois desse ai é que você coloca o sufixo de pessoa. O aramaico das línguas semíticas tem uma característica bem típica do aramaico que você não vê nas outras línguas semíticas, nem no hebraico, nem no fenício, nem no árabe, nem nas línguas da Mesopotâmia, que é a existência de uma forma definida, que a gente vê na última linha dessa tabela aí. A forma definida do aramaico clássico era uma espécie de artigo definido. Na verdade, ele é o artigo definido similar ao do hebraico. No hebraico, o artigo definido é ra, só que ele vem prefixado na palavra. Então, o rei, em hebraico, é Hamelech. No aramaico, esse Ra ficou sufixado. Então, em vez de você falar Hamelech, você falava Melechá. Ou seja, virou Malchá, Malká. O artigo definido A virou um sufixo, como aconteceu em romeno também nas línguas latinas. E também tem, como todas as línguas semíticas, nesse caso, uma característica típica das línguas semíticas é a forma constructa. A forma constructa é a forma que permite uma conexão com o genitivo. Então você vai falar o rei do país, você vai usar a forma constructa para colocar a palavra rei. Uma coisa típica do aramaico, também estranha do aramaico, é que o plural do feminino também é feito com N. Ao contrário do que acontece nas línguas semíticas, onde o plural feminino tipicamente é feito com at. Já no aramaico assírio, a gente vê que mudou um pouco. No dialeto assírio, a gente vê a tabela aí do siríaco, na verdade, o dialeto siríaco. Já no aramaico siríaco, a gente vê que já mudou um pouco. A gente vê que, na verdade, tem uma diferença. Apesar de ter o siríaco ter a forma absoluta e a forma definida também, a forma definida no siríaco virou a forma padrão do substantivo. Então, praticamente todo substantivo em siríaco termina com A. Aquele A que no aramaico clássico era um artigo definido, que você colocava só quando você queria definir o substantivo, no siríaco medieval vira um sufixo integral da palavra. Você não usa mais a forma absoluta. A forma absoluta do nome não se usa mais, só se usa em alguns compostos, alguns casos raros, quando tem um sufixo possessivo pessoal e tudo mais, mas não se usa tipicamente. E a forma definida perdeu, na verdade, o significado de definido. O artigo definido, sufixado, ele perdeu a força de artigo definido. Então, mesmo quando o substantivo está indefinido, você usa na forma que está chamada de definida. Ela perdeu essa força de definida. O substantivo só é usado assim. Se fossilizou, o sufixo definido se fossilizou na palavra. Quanto à conjugação verbal, a gente vê aqui o famoso verbo ktav. No aramaico clássico, ktab. No aramaico siríaco. A conjugação também
100% o que a gente vê no hebraico ou no árabe. Praticamente o mesmo paradigma, a única diferença é que no siríaco, a terceira pessoa do singular masculina ganha o prefixo N, né? Você vê que no clássico é iktuv e no siríaco é nektob. Devia ser yektob. Tipicamente o prefixo é ie, para a terceira pessoa masculina singular. No plural também ganha um N no masculino plural. Isso é uma inovação do siríaco, não sei qual é a origem, essa é realmente a única aberração que o siríaco tem em relação às outras línguas semíticas na conjugação verbal. Notando que o imperfeito do siríaco é como no hebraico, ele marca o futuro, tanto no siríaco quanto no aramaico clássico. Ele tipicamente marca o futuro do verbo, como acontece no hebraico. No árabe, tipicamente ele marca o presente, né? Ele pode marcar o futuro ou o presente. Já o perfeito do siríaco ou do aramaico clássico, aí sim marca o passado, a forma passada do verbo. Então a gente tem uma passagem famosa, talvez a frase aramaica mais famosa de todo mundo, que é a passagem bíblica onde Jesus pergunta para Deus por que ele o abandonou. A gente tem essa passagem no Novo Testamento, que na verdade é uma passagem tirada dos Salmos, do Antigo Testamento. Jesus não criou esse termo, né? Isso daí é uma citação do Antigo Testamento, feita por Jesus, que no Novo Testamento aparece em duas formas, né? Eli, Eli, lema sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, ou Eloi, Eloi significa meu Deus. Esse I no final marca a possessiva de primeira pessoa, que a gente já viu. É meu. E Elo, ele é Deus. Lama é porquê. E sabachthani a gente vê também o sufixo ni, que indica que o objeto do verbo é a primeira pessoa. Me abandonaste. Sabach, ele abandonou. Sabachta, é tu abandonaste. Sabachthani, é tu me abandonaste. Se fosse ele me abandonou, seria sabachni. O verbo aramaico também tem os famosos termos derivados, como a gente tem também em hebraico e em árabe. Você modifica o jogo consonantal ou vocálico do verbo ou adiciona algum tipo de afixo verbal e você muda a estrutura argumental do verbo. Ou seja, um verbo transitivo vira intransitivo ou vice-versa. Um verbo transitivo vira um verbo causativo. Esse tipo de coisa. Então o verbo perecer, avad, quando você gemina a vogal central, você tem o verbo arruinar, deixar no estado de ruínas. Se você colocar o prefixo hit e mudar a vogal final para e, você tem hitavel, que é destruir. Nahat é descer. Nahat, com a vogal central geminada, é fazer alguma coisa abaixar, rebaixar alguma coisa. Já é o verbo transitivo, descer é intransitivo, abaixar algo é transitivo. Hit nahet é fazer com que algo desça, tem uma noção de causativo, fazer algo acontecer. O sintagma nominal do aramaico é essencialmente igual ao do hebraico. NAD, nome, adjetivo, demonstrativo. E a ordem dos argumentos em relação ao verbo na frase é tipicamente, como também as línguas semíticas, quase todas, é verbo inicial. O verbo no começo, o sujeito depois e o objeto em terceiro lugar. Embora também a ordem com o verbo no meio também seja perfeitamente possível. O objeto direto do verbo tipicamente é marcado pela preposição la. Então ele pode vir do aramaico clássico, tipicamente no aramaico clássico ele pode vir solto, mas ele também pode ser marcado pela preposição la, que nas línguas semíticas tipicamente significa a ou para. Né? Isso lembra um pouco o espanhol, quando você fala, né? Eu vi a Juan, eu vi a Maria. A marca o objeto direto do verbo. Os demonstrativos em aramaico, como eu já disse, eles vêm depois do substantivo, né, quando usados de forma adjetival, e eles variam bastante entre o aramaico clássico e o siríaco. Porque no clássico a gente tem dnar, da e lein, no plural. Já no siríaco a gente tem haná, hadê e halen. E aquele, né, der, dar e ler, mas no siríaco hau, hai ou hanen. Uma bela de uma diferença quase total. Então a gente tem aqui um sintagma nominal, baitá, tavá, baitá, tabá, dna. Observa que a palavra bait, que é casa, está definida. Então, bait vira baitá, a casa. O adjetivo tav também está definido. Então, se você falasse bait tav, seria casa boa. Mas baitá, tabá é a casa boa. Dna é essa, então é essa casa boa. Quando usado como demonstrativo, o substantivo e o adjetivo tem que ambos estarem na forma definida no aramaico clássico. No aramaico siríaco, a forma definida é obrigatória em qualquer situação. Quando você usa, contudo, aqui a gente tem um exemplo de demonstrativo usado como pronome, né? Kol dnar yodeta. Você sabia isso tudo. O verbo de ligação,
no presente, no aramaico clássico e no aramaico moderno, tem uma peculiaridade também em relação às línguas semíticas, né? Você não tem um verbo ser no presente, você não usa o verbo ser no presente, como em muitas línguas do mundo, né? Você pode usar, na verdade, o pronome da terceira pessoa para marcar o verbo ser, mas não só quando o sujeito é de terceira pessoa. Quando o sujeito é de segunda ou até de primeira pessoa, você também pode usar o pronome de terceira pessoa como se fosse um verbo de ligação, um verbo de cópula, que no aramaico clássico é hu, né? Kurosh hu, marcar. Ciro, ele, o rei, ou seja, Ciro é o rei. Em siríaco a gente tem at o marcar, você é o rei, ou você é rei. A forma definida no siríaco tem uma leitura definida ou indefinida. Então a gente distingue, por exemplo, né, Malka Rabá, no aramaico clássico, é o grande rei. A gente vê que esse A final é o artigo definido, Malka Rabá. Se você falar Malka Rav, o rei é grande, usando ou não o Ru no meio como indicador de que existe um verbo de ligação no meio. Se você falar Malka Rav, sabe que o rei é grande. Malka Hu Rav, também o rei é grande. A partícula itai é bem peculiar do aramaico, não existe um equivalente em hebraico, né? No hebraico seria yesh, bem diferente, indica a existência, o verbo haver. Né? Itai elah bishmayah, existe um Deus no céu, há um Deus no céu. La itai elah aharan, né? Não há outro Deus. A partícula lá nega os verbos. Em aramaico, que é igual ao árabe, né? E parecido com o hebraico lo. As preposições em aramaico, a gente vê aqui com algumas preposições que só tem uma consoante, elas vêm prefixadas à palavra, como acontece no hebraico e no árabe também. Então esse bi aí no começo, b, em, você tem que grudar na palavra seguinte. L, que a gente já viu, dá uma preposição que também indica objeto direto, é a preposição para. A preposição ablativa, né, mi, o min, tem uma forma mi, que é prefixada, é uma forma solta, que é min. E k, que é como, igual a. E preposições soltas como bem, ad, im, al, echerei e tahot, que também são bem parecidas com o hebraico, em grau um pouquinho menor com o árabe. Então a gente vê Medina, é uma província, Medinta, é a província, Limdinta é para a província. Limdinta é para a província. O aramaico tem também uma coisa bem peculiar entre as línguas semíticas. Essa característica é bem típica do aramaico e não se encontra no hebraico ou no árabe. Tem o relativizador ou partícula possessiva di. Essa palavra é bem típica do aramaico. Não tem uma palavra parecida no hebraico. Ela forma, né, o que vale ao que, né? O Reikla di bi Yerushalem. O templo que em Jerusalém. O templo que está em Jerusalém, que fica em Jerusalém. Você pode usar di para formar também os pronomes indefinidos. Né? Se você pegar o interrogativo e colocar di, você tem man, que é quem, mandi é quem quer que seja, qualquer pessoa. Ma é o que, madi é qualquer coisa, o que quer que seja. Né? E ele forma também o possessivo. A relação genitiva, a gente tem a forma construta, que a gente já viu, que vai ser usada para formar o possessivo. Então você usa o construta primeiro e o genitivo na forma absoluta depois. Mas você pode usar o di também. Então Shum Elahá é nome de Deus. Mas também você pode falar Shum Di Elahá, igualmente o nome de Deus. E no final aqui eu deixo uma tabela com os numerais em aramaico clássico e em aramaico siríaco. A gente vê bem parecido entre as duas línguas, não evoluiu tanto o numeral, ficou bem padronizado. Tem algumas peculiaridades só. As formas separadas por vírgulas aí, no caso do começo da tabela, são formas masculinas e femininas. Né? As línguas semíticas têm uma peculiaridade que nos numerais de 1 a 10, a forma que tem A no final, que tecnicamente é a forma feminina, é usada com substantivos masculinos. E a forma masculina é usada com substantivos femininos. Existe uma inversão de gênero na concordância dos numerais. Isso é típico do árabe, do hebraico e do aramaico. De resto, o paradigma é bem similar. A gente vê aí que uma peculiaridade também das línguas semíticas é que a palavra 20 é o plural da palavra 10. O que é bastante estranho, porque na verdade as línguas semíticas elas têm um dual. Um plural de 2, que no aramaico se perdeu. O aramaico só tem o plural e o singular. No hebraico e no árabe, a gente encontra o dual também, que geralmente é feito com o sufixo ain. Diferente do in ou im, que é o plural. Ain mostra o plural, ele fala que é 2, então você não precisa usar o numeral 2 com substantivo numa língua como o hebraico ou como o árabe. Você usa meramente o sufixo de dual. O aramaico também é peculiar por ter perdido
a forma do dual. A gente vê também no 200, a forma do numeral 200 aí na tabela. A gente vê aqui no aramaico siríaco e no clássico tem um sufixo an. Esse é o dual de miá. Miá é 100, miatan é 200. Ma no siríaco, né, e matem faz o dual de 100, ou seja, 200. E aqui uma tabela comparando o aramaico imperial ao árabe, ao hebraico, ao babilônico e ao amânico da Etiópia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os seus likes aí embaixo, seus comentários, suas sugestões para futuros vídeos, né? E se não tiverem inscrito no canal, se inscrevam, né? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal MLPC Linguística.